Um risoles de mandioca delicioso, diferente, super saudável e perfeito para você vender para quem não pode comer glúten ou quem quer ter uma dieta um pouco mais saudável, mas quer comer salgados, porque salgado é tudo de bom. Então, essa receita é especialmente para esse tipo de pessoas. Seja muito bem-vindo ao meu canal Salgados Incríveis. Eu sou a Chef Mi e aqui você aprende a fazer e vender os melhores e mais pedidos salgados para ter uma excelente renda extra aí na sua casa. Assiste todo o vídeo sem pular, pois ao longo do vídeo eu dou várias dicas e informações importantes. E lá no final do vídeo vamos falar de validade, congelamento, dicas de vendas, tudo que você precisa fazer para ganhar uma graninha extra vendendo essas delícias. Então, assiste até o final para não perder nada. E já aproveita agora para dar aquele like no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Me ajuda compartilhando nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Facebook, assim você me ajuda a ensinar essa receita para muito mais pessoas. E se ainda não está inscrito no canal, já se inscreve agora e marca o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Tem muita receita boa de salgado e você não pode perder nenhuma. E vamos ao preparo desse salgado delicioso, saudável, sem glúten, que não tem restrição para nenhum tipo de dieta. Perfeito para fazer e vender muito. As quantidades dos ingredientes utilizados estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa semana a mandioca estava em promoção e eu comprei um montão porque eu amo coisas com mandioca. Então eu vou trazer aqui no canal diversas receitas feitas com mandioca que eu tenho certeza que vocês também vão amar. Mas antes de falar da receita, vamos falar um pouquinho de como escolher a mandioca. Quando você for no supermercado comprar uma mandioca, para ter certeza de que ela está novinha, a parte que eles quebram no supermercado tem que estar assim branquinha, pois se tiver manchas, significa que a mandioca é velha. Você pode cravar assim a unha também e ver se ela está macia, mas tenha certeza de que a sua mandioca não tem manchas, pois assim ela será uma mandioca bem novinha e vai favorecer as suas receitas. Eu tenho aqui 1 quilo de mandioca já descascado e quando você for pesar a quantidade de ingredientes para a receita, pese depois de descascar, pois pode não parecer, mas a casca dá uma grande diferença no peso final da mandioca. Então, com a nossa mandioca já lavada e descascada, vamos começar a cozinhar. Você pode cozinhar na panela normal, leva uns 40, 45 minutos, mas eu acho mais prático colocar na panela de pressão. Então, é só colocar a mandioca na panela de pressão, cobrir com a água, fechar a panela e ajustar a válvula da pressão e colocar 30 minutinhos se for uma panela elétrica como a minha. Se não for, basta cuidar 30 minutos. Temos aqui a mandioca já cozida e amassada. Eu já amassei para facilitar e não deixar o vídeo muito longo. Então, com a nossa mandioca já toda amassadinha assim, que você pode amassar com garfo ou com amassador se preferir, vamos colocar um pouquinho de margarina ou manteiga. Eu derreti no micro-ondas por 20 segundos para ficar mais fácil assim de misturar. Você pode fazer como preferir, mas derretido facilita bastante. Então, vamos juntar a margarina à nossa mandioca já amassada e com as mãos amassar bem amassadinho para que fique como uma massa de salgados. Tem que ficar uma massa bem lisinha e homogênea, então é importante amassar bem a nossa mandioca. Vamos colocar no balcão para ficar mais fácil e agora vamos sovar a nossa massa. Não precisa sovar como uma massa de pão, pois não tem nada para crescer aqui. Vamos apenas amassar bem amassadinho para que a nossa massa de mandioca fique bem lisinha. Eu já cozinhei a mandioca com sal, então ela já está cozidinha e prontinha. Depois de amassar bem a nossa massa, veja como ela fica super macia. Esse é o ponto certinho para nossa massa de mandioca. Então, vamos deixar ela aqui descansando um pouquinho do lado para começar a preparar os nossos recheios. Essa massa é super fácil de fazer e muito prática para você fazer os seus salgados. Ela não contém glúten por ser feita com mandioca, então é perfeita também para quem tem restrição a glúten ou é celíaco.
Então, com a nossa massa já pronta, vamos começar a rechear os nossos risoles. Eu vou fazer com carne moída, mas você pode utilizar o recheio de sua preferência. Fica delicioso também com presunto e queijo, com frango, enfim, com o recheio de sua preferência. Se tem alguma dúvida ou quer aprender a fazer os recheios, clica no link que está passando aqui em cima, que tem uma playlist cheia de recheios para você. Vamos colocar um pouquinho de recheio na massa assim e fechar com a pontinha dos dedos, dando o formato de um risoles. Essa massa é muito boa de trabalhar e não gruda nas mãos, então eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em fazer este salgado. O recheio precisa ser assim bem sequinho e o salgado tem que ficar bem fechadinho para não estourar e não vazar o recheio. Prontinho, o nosso risoles já está aqui. Vamos fazer mais um para você ver como é simples fazer esses risoles. Pega um pouquinho de massa no centro da mão, faz uma bolinha e depois dá uma amassadinha para ficar assim, uma massinha bem esticadinha. Coloca um pouquinho de recheio no centro dessa massinha e fecha formando um risoles. Não tem segredo. E o bom dessa massa é que você pode deixar ela na geladeira e montar os salgados à medida que for comendo. Assim, você pode rechear com o sabor que estiver com vontade de comer na hora. Essa massa tem uma validade de 3 dias na geladeira. Fecha bem o risoles, apertando bem a massa contra o recheio. É importante em qualquer salgado que fique muito bem fechadinho. Assim, o salgado não abre e não desperdiça o seu recheio. E vamos assim preparando quantos risoles você preferir. Dá para fazer todos de uma única vez ou guardar a massa para fazer depois, se quiser utilizar como lanche. Deixa todos os risoles ali separadinhos para empanar depois. E essa massa dá para fazer também salgadinhos de festa. Então, se você quiser comer uns salgadinhos de festa sem sair do regime, essa é uma excelente opção para você fazer e oferecer aos seus convidados também. Assim, você vai ter um salgadinho mais fit, podendo comer sem sair do regime, pois temos aqui apenas mandioca e um pouquinho de manteiga ou margarina, eu indico manteiga. E um recheio de carne moída que pode ser feito de uma maneira bem saudável. Então, essa massa e esse recheio é perfeito para você utilizar como um salgado mais saudável. Mas lembre-se, se você quiser que o seu salgado continue saudável, não pode fritar. Na hora do preparo, eu vou ensinar para você como preparar o seu salgado sem fritar. Assim, você vai ter um salgado fit, um pouco mais saudável que os salgadinhos de festa normal. Para fazer os mini risoles, você pode usar esses aparelhinhos como eu estou fazendo. São bem fáceis de encontrar e se encontram em lojas de utilidades e também em lojas de artigos para festas e confeitaria. Se você não tiver esses moldes para pastéis e risoles, pode fazer o seu risoles moldando na mão, da mesma maneira como fez o grande. Abrir um pouquinho de massa, colocar um pouquinho de recheio no centro e depois fechar apertando bem as laterais do salgado, exatamente como foi feito nos tamanhos maiores. Porém, assim, se você for fazer numa grande quantidade, esses moldes de pastelzinho e risoles agilizam bastante a nossa produção e facilitam o nosso tempo. Agora, além de uma sugestão de salgado para o lanche, você tem também os mini salgadinhos para a festa. Então, aproveite bem essa receita. Com todos os nossos salgadinhos já prontos, vamos começar a empanar os nossos salgadinhos. E lembre-se, esse salgado não contém glúten, mas se você quiser que ele continue sem glúten, na hora de empanar, você deve utilizar a farinha de mandioca e não a farinha de rosca. Então, vamos passar o salgado no ovo e empanar com farinha de mandioca. A farinha de mandioca é feita com a mesma mandioca que nós usamos na receita. Já a farinha de rosca contém glúten, pois é derivada do trigo. Então, se você quiser continuar tendo um salgado livre de glúten, empane ele na farinha de mandioca, passando sempre assim no ovo e depois na farinha de mandioca. E prontinho, depois de empanado, o seu salgado já está pronto para ser finalizado. E pode também ser guardado assim empanado em um potinho na geladeira. Os pequenos vamos empanar da mesma maneira, passando eles no ovo e depois na farinha de mandioca. O preparo final desses salgados tem que ser diferente dos salgados tradicionais. Normalmente, esse tipo de salgado nós fritamos mergulhados no óleo, mas esse, para ser mais saudável, deve ser frito naquelas fritadeiras a ar ou assado no forno. Das duas maneiras fica perfeito e você vai ter assim um salgado sequinho e perfeito para o lanche, com menos calorias do que os salgados normais. Afinal de contas, aqui você tem mandioca e carne. Não é muito diferente da mandioca e carne que teria para o almoço.
E olha que delícia fica esse risoles de mandioca com carne moída. E vamos ver alternativas para você vender este salgado. Você pode vender ele assim, já prontinho e frito, frito em óleo normal, sem problema nenhum, se a pessoa só tiver restrição a glúten. Aí ela pode comer o salgado frito normal, não tá de dieta, só não pode comer glúten e esse salgado não tem nada de glúten se você empanar na farinha de mandioca. Agora, se você quiser uma versão fit desse salgado, ele não pode ser frito em óleo, porque as coisas fritas em óleo não são tão saudáveis assim. Então, tem duas alternativas de você vender para o pessoal mais fit. Se você tiver aquela air fry em casa, você pode fazer ele naquela air fry que fica uma delícia e vender ele dessa maneira, já prontinho para a pessoa comer. Caso você não tenha e não consiga fritar sem óleo, você pode vender ele assim, congelado, para a pessoa fazer na casa dela. Normalmente, quem tem uma alimentação mais saudável tem essas fritadeiras a ar, essas air fry que tem por aí. Então, a pessoa pode comprar ele congelado, embalado individualmente e fazer quando tiver vontade para o lanche e tudo mais. Para congelar esse salgado, você vai congelar ele em aberto. Então, pode colocar em um pratinho assim, ou pode também colocar em uma forma, enfim, em qualquer lugar. Levar ao freezer ou congelador por 2 horas até que ele fique bem durinho, retirar e colocar em saquinhos. Assim, eles não vão se grudar dentro do saquinho. Então, quem comprar vai conseguir tirar 1 ou 2 ou quantos quiser, sem que esteja tudo grudado e sem deformar o salgado. Todo salgado ele é congelado dessa maneira, em aberto e depois embalado. Se você tem dúvidas sobre congelamento de salgados, comenta aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando só sobre esse assunto, que é um assunto que deixa muitas dúvidas e muitas pessoas desconhecem. Então, deixe seu comentário aqui que eu quero saber se você quer que eu faça esse vídeo. Outra ótima maneira que o seu cliente pode preparar esse salgado é assando no forno, colocando em uma forma com um pouquinho de azeite só para não grudar e dar um sabor mais especial, coloca os risoles e leva para assar por uns 30, 40 minutos e pronto, já pode comer prontinho e quentinho. Essa maneira não é muito boa para fazer para vender, porque ele demora um tempo bem grande de forno e pode acabar afetando nos gastos para sua entrega de salgado. O mais prático para você fazer é ou frito, tanto no óleo quanto na air fry, ou congelado para a pessoa fritar ou assar no forno em casa para quem não tem a fritadeira a ar. Então, são essas possibilidades. Essa é a maneira como eu trabalho com esse salgado. Claro que você pode desenvolver a sua maneira. Quanto ao preço, esse salgado eu costumo cobrar R$ 6,50 pela unidade. Lógico que eu não vendo 1 a 1, eu tenho um pedido mínimo de 6 unidades, que é mais ou menos o que dá a receita que eu faço. Sempre sobra 1 ou 2, que para mim é ótimo, pois eu amo esse salgado, então o que sobrar é meu. Mas para valer a pena a venda, tem que ser no mínimo de 6 unidades. Se a pessoa pedir mais do que o que cabe na receita, é claro, é só fazer um pouco mais de massa, porque essa massa é super simples, é só a mandioca amassada com um pouquinho de manteiga para dar uma liga na massa, então não tem problema. Você pode fazer na quantidade necessária, mas eu não recomendo vender a unidade porque é muito trabalho para pouco lucro, porém fica a sua escolha. Eu estou ensinando como eu vendo porque eu só trabalho por encomenda, mas se você sai na rua para vender e oferecer nos comércios, pode fazer uma quantidade determinada e oferecer e vender de 1 a 1 a cada lugar que a pessoa queira um lanche. Enfim, milhões de possibilidades de vender. O mais importante é aprender a receita e isso eu já ensinei com muito carinho. Espero que você tenha gostado e se gostou, já se inscreve aqui no canal. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like incrível para eu saber que você está gostando e trazer mais conteúdo aqui no canal. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.